Igrejas de Criciúma orientam membros acerca do voto consciente. Faltam 20 dias para as eleições e os eleitores residentes em cidades onde o voto biométrico é obrigatório precisam ficar atentos. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Donos de padaria estão lutando para segurar os preços dos pães e massas. Inicia o Festival Nacional de Teatro em Sara. E no esporte, alívio no Tigre após a vitória no Clássico diante do Avaí. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 18 de setembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. As igrejas evangélicas de Criciúma estão orientando seus membros quanto à importância do voto consciente. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Oferecer subsídios para que os cristãos possam exercer seu direito e seu dever de voto com mais senso de responsabilidade. Esse é o objetivo de uma cartilha desenvolvida pelo Conselho de Pastores em Criciúma, que começa a ser distribuída nas igrejas. A ideia nasceu a partir de uma palestra que eu proferi no Conselho de Pastores da cidade, e as pessoas entenderam que era uma palavra oportuna para o momento que nós vivemos, né? Então decidimos pôr no papel. E encontramos um material então apropriado para isso, para orientar, uma palavra orientadora para as igrejas evangélicas, mas que também serve para toda a população da cidade, da região, para que possa ter uma postura crítica, uma postura relevante nesse tempo que nós vivemos na nossa sociedade, para que ela possa, a partir dos princípios elencados nessa cartilha, tomar uma decisão de um voto responsável, comprometido com princípios do Evangelho, mas também com uma sociedade melhor. Ao longo dos anos, o envolvimento da igreja com a política muitas vezes tem se dado de maneira errada, como comenta o pastor, seja pela isenção ou pela defesa de algumas ideologias. Historicamente, a igreja tem tido duas posturas, uma de alienação, de achar que a política é coisa do diabo, é coisa feia, é coisa podre, suja. Algumas coisas que a gente vê de fato são isso, né? Não há que negar, mas o isolamento causa uma cumplicidade com o que está aí, né? Então não é o modelo que a gente entende ideal para a igreja, se alienar desse assunto. Por outro lado, na história, em determinado momento, as igrejas acabaram assumindo uma posição de submissão, de servilismo a regimes, a partidos, a pessoas, o que leva à idolatria, né? E é uma postura muito perigosa também, porque seres humanos são falíveis e ideologias são falíveis, e quando a igreja se compromete dessa forma, ela acaba muitas vezes traindo o próprio evangelho. Mas é hora da igreja e dos cristãos mudarem essa realidade. Nós entendemos que a igreja precisa hoje uma postura neutra, porém não em cima do muro, uma postura que permite a ela um espírito crítico e profético no nosso tempo, que ela tenha a autoridade de denunciar toda a corrupção, toda a imoralidade, toda a roubalheira que está aí na política, e anunciar também, a partir de princípios do reino de Deus, de que há solução, de que há possibilidade de mudança, de que há possibilidade de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade com mais igualdade, com possibilidades de todos, em todas as áreas, segurança pública, saúde, educação. O pastor lembra que a cartilha que será distribuída nas igrejas não defende ideologias ou partidos, mas trata apenas da conscientização sobre o voto para que o cristão exerça seu papel na transformação da sociedade. Essa cartilha contém 10 mandamentos para o bom voto em 2018. Então, são princípios orientadores para que as pessoas, pessoalmente, a partir dos seus princípios, a partir das suas convicções, orientados por esses princípios que nós estamos sugerindo, votem responsavelmente. Não há aqui orientação a respeito de candidato, de ideologia, de partido. Há princípios que nós entendemos comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a nossa nação,
que dão às pessoas um bom fundamento para votar responsavelmente, em um compromisso que vai além do dia da votação, do dia da eleição, mas que quer comprometer a pessoa durante todo o mandato do seu candidato, onde ela pode também acompanhar, pode também cobrar, pode também exigir posturas e assim a gente poder construir juntos uma nação melhor, um Estado melhor, uma vez que as eleições são em todos os âmbitos esse ano. Faltam 20 dias para as eleições e o eleitor que não fez o cadastramento biométrico deve ficar atento. Você pode ter o seu título cancelado. No Brasil, a identificação biométrica começou a ser usada nas eleições municipais de 2008 e hoje se tornou um instrumento de segurança indispensável. 3,6 milhões de brasileiros não poderão votar nessas eleições. O eleitor teve até o dia 9 de maio para fazer a regularização eleitoral. Se você não cumpriu esse prazo, pode estar entre os que não poderão votar. Isso porque quem não fez o cadastramento biométrico pode ter o título cancelado. O número diz respeito aos eleitores de 862 cidades de 17 estados, que passaram por revisão biométrica obrigatória entre 2017 e 2018, conforme dados de tribunais regionais eleitorais de todo o país. A Bahia foi o estado com maior número de eleitores que faltaram o cadastramento biométrico. Mais de 710 mil títulos foram cancelados. Em seguida, vem o Paraná, São Paulo, Pará e Minas Gerais. Segundo o TSE, a meta da Justiça Eleitoral é identificar 100% dos eleitores por meio da impressão digital até 2022. De acordo com o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, metade dos eleitores, o equivalente a quase 74 milhões de pessoas, vai ser identificada pela biometria este ano. Mas o número de eleitores com cadastro biométrico é ainda maior, mais de 87 milhões, o que corresponde a 60% do eleitorado. Essa diferença se dá por uma razão. Parte dos eleitores com registro da biometria vota em cidades em que o reconhecimento digital não estará disponível no pleito de outubro. A biometria nada mais é que o estudo das características físicas ou comportamentais dos seres vivos. Com ela é possível identificar de forma única cada indivíduo. Essa identificação pode ser pelos olhos, pela palma da mão e também pelas digitais, que é o método usado pela Justiça Eleitoral para identificar o eleitor na hora do voto. No Brasil, a identificação biométrica começou a ser usada nas eleições municipais de 2008 e hoje é um instrumento de segurança indispensável. O método biográfico a gente sabe que ele tem falhas, uma vez que uma pessoa pode ter um nome que 10 pessoas têm igual e o nome da mãe também coincida e a data de nascimento coincida, então você acaba tendo uma série de coincidências biográficas que não permite garantir que aquela pessoa de fato é aquela pessoa. A identificação biométrica já não tem esse caso. Cada um tem a sua identidade biométrica, então você consegue individualizar o cidadão. O prazo para a realização do cadastro biométrico terminou no primeiro semestre deste ano. Durante o registro, foram coletados dados de todos os dedos das mãos, foi tirada uma fotografia do eleitor e ainda cadastrada a assinatura digital de cada um. Quando a gente está falando de uma revisão do eleitorado, em que o juiz eleitoral, o corregedor, estabeleceu a necessidade de que todo eleitor daquela região compareça ao cartório eleitoral e estabeleceu um prazo para que isso ocorra, aqueles que não comparecerem têm o seu título colocado como irregular e vai ser cancelado até que ele retorne ao cartório eleitoral e se apresente. Então, se ele não fez isso, ele não vai conseguir votar. A votação com a biometria só será obrigatória em locais em que a Justiça Eleitoral determinou a revisão biométrica. É o caso aqui do Distrito Federal e de estados como Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amapá, entre outros. E os estados com a menor taxa de eleitores cadastrados são São Paulo com 45%, em seguida Minas Gerais com 30% e, por último, Rio de Janeiro com 18,7%. Aqueles que ainda não fizeram o cadastramento biométrico, eles vão votar pelo meio tradicional. Eles vão chegar lá, vão se identificar com um documento com foto, o mesário vai olhar lá, vai identificá-lo por meio do documento e ele vai estar liberado para votar. Lembrando que em Criciúma, biometria ainda não é obrigatória.
A seguir, inicia o Festival Nacional de Teatro em Içara. Atenção, você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Vendedora, técnico de celular, agente comercial, vendedor, professor de inglês, vendedora e atendimento, revendedora de semijoias, doméstica, executivo de vendas, nutricionista, comercial de vendas, embalador à mão, auxiliar de almoxarifado, consultor de carnes, auxiliar administrativo, ajudante pizzaiolo, auxiliar de RH, assistente de laboratório, auxiliar PCP, auxiliar de limpeza, médico, assistente comercial, consultor digital, contador societário, analista de licitação, corretor de imóveis, assistente financeiro, supervisor de utilidades, farmacêutico, atendente de farmácia, atendente de lanchonete. Interessados devem buscar mais informações através do portal da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Criciúma, www.asicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Os donos de padaria estão lutando para segurar os preços dos pães e massas. Como a farinha de trigo já subiu 15% este ano, se tudo for repassado ao consumidor, a tendência é as vendas despencarem. Nesta padaria da Zona Sul de São Paulo, o tradicional pão na chapa custa R$ 5,00. Aqui é salgado por causa da região de poder aquisitivo mais alto. Mesmo assim, o dono pensou 1, 2, 3 vezes e achou melhor deixar do jeito que está. Hoje a gente consome 2 toneladas de farinha por dia e estamos tentando ajudar a economia do Brasil, não repassando para o cliente. A gente diminui a nossa margem, negocia com o fornecedor e vamos continuando com o mesmo preço. Mas nem todo mundo consegue segurar os preços, até porque a farinha de trigo já subiu bastante esse ano. Além do pão, os bolos, doces e biscoitos também entram nesta conta. Se a gente pegar o acumulado do ano só da farinha de trigo no Brasil em termos de inflação, cresceu 15%, contra uma inflação média de 3%. Então ela cresceu muito forte. Agora é importante dizer que o impacto disso na inflação é relativamente pequeno, porque o peso da farinha de trigo dentro do componente inteiro do IPCA está na casa de 1%. Então ela é bem pequeno. De acordo com o economista, além da alta do dólar e da situação da Rússia e da Argentina, que são os maiores produtores mundiais de trigo, e da alta do dólar, é bom não esquecer a greve dos caminhoneiros. Ainda está fazendo estrago. O Brasil é um pequeno produtor de trigo, né? A gente tem a produção muito concentrada no Paraná, então grande parte da demanda de trigo vem de abastecimento internacional. E com tantos fatores que influenciaram na alta do trigo, o jeito encontrado pelos donos das padarias para não repassar esse reajuste para o consumidor é justamente manter o preço. Assim, ninguém precisa ficar sem comer aquele pãozinho de cada dia. Mas o consumidor acusou a mudança. Apesar da tentativa de evitar ao máximo o repasse para os preços, na hora de sair da padaria dá para perceber que alguma coisa mudou sim. Eu acho que está assim, pois pela condição do país hoje, tudo aumentou. Eu acho que a gente tem que pensar bem antes de sair para comer fora. A gente vem e come porque tá com fome, tem que comer e pagar, mas está caro, tá? Ficou mais caro, mas quando se tem qualidade ainda compensa vir. E a projeção não é nada animadora, tanto para quem compra como para quem vende. A tendência é que o preço do trigo continue aumentando nos próximos meses. É difícil deixar de ir à padaria, mas é numa hora como essa que o consumidor não pode esquecer que sempre existe alternativa para tudo.
A gente tem uma farinha muito importante na culinária brasileira, que é a farinha de mandioca. Inclusive, o peso dela dentro do IPCA é maior do que a farinha de trigo. Então, na verdade, o que fica aí para os consumidores é buscarem preços melhores no supermercado mesmo e buscar alguma substituição desse preço, porque provavelmente o trigo vai continuar a aumentar e seu impacto em toda a carinha de farináceos e de panificação tende a aumentar também. Inicia hoje o Festival Nacional de Teatro. O evento ocorre em Sara. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia. A Praça Matriz, bem no centro de Sara, será o primeiro local a receber as apresentações do 2º Festival Nacional de Teatro Revirado. O evento, assim como foi no primeiro ano, acontece em vários locais da cidade, sempre em pontos acessíveis à população, aproximando o teatro do público. A gente espera que o carinho novamente da plateia que tivemos no primeiro Festival Nacional de Teatro Revirado, 17 mil pessoas, espetáculos espalhados por 11 municípios da região. Esse ano teremos 4 municípios. Esperamos também que todos os espetáculos, com muita gente assistindo, é espetáculo gratuito, sabe? É isso que a gente espera da plateia que vem, que acompanhe os espetáculos, que são espetáculos escolhidos, são espetáculos do Brasil com muita qualidade. Esperamos que a plateia curta também da mesma forma que a gente está curtindo, promover isso. O festival terá 5 dias de evento e vai contar com 9 grupos teatrais, com 31 artistas de vários lugares do Brasil e também de fora. Ao todo serão 23 espetáculos, todos gratuitos. Além de Sara, as cidades de Siderópolis, Forquilinha e Maracajá também vão receber apresentações. A nossa proposta, o Cirquinho do Revirado, trabalha muito com a questão do teatro de rua, né? E espaços alternativos. A nossa região tem essa característica de ter praças bonitas, ter espaços comunitários interessantes. E a gente propõe levar esses espetáculos para esses lugares mesmo, onde as pessoas tenham acesso, a pessoa que está passando na praça foi interferida pela arte. Então a gente acredita muito nessa arte da rua, nessa arte em que as pessoas possam ir de uma forma democrática, sem custo, né? E que a arte de rua cada vez mais seja democrática e seja acessível a todos e a todas que estão ali passando ou vieram exclusivamente, no nosso caso, para um espetáculo de teatro. No último ano, a primeira edição do festival recebeu um grande público e a expectativa para este ano também é grande. Nós teremos aqui na Sara, hoje abre o festival às 19h30 com um espetáculo aqui no calçadão da Sara e todos os dias terão espetáculos aqui de manhã, à tarde e à noite em um bairro. As pessoas podem acompanhar a programação através do Facebook do Cirquinho do Revirado e também pelo Instagram Cirquinho do Revirado. Ali vai ter toda a programação e os jornais também vão estar cobrindo, botando a programação diária. Ninguém pode dizer que não soube que está acontecendo o Festival de Teatro, porque está sendo bem divulgado. Eu acho que isso é fundamental também para o sucesso do evento. A seguir, após a vitória em cima do Avaí, jogadores do Tigre têm mais tranquilidade para dar sequência na rotina de treinamentos e jogos da Série B. Tranquilidade, essa é a palavra de ordem no Criciúma, que desde o início da Série B nunca esteve tão longe da zona de rebaixamento. Alívio no Criciúma. Após a vitória no Clássico em cima do Avaí, a terceira seguida na Série B, finalmente o Carvoeiro abriu vantagem para a zona do rebaixamento. O clima no centro de treinamento Antenor Angeloni é completamente diferente de algumas rodadas atrás. Importante, né? Tratando de um clássico, né? Ali o Avaí brigando pelo G4 ali foi importante pra gente, até por nossas sequências aí a gente vem de 2 vitórias, né, até o jogo do Avaí. Foi um resultado importante para nós sair dali daquela confusão ali que é a zona de rebaixamento.
Porém, antes da tranquilidade, o susto. Após estar vencendo o Avaí por 2-0, o Tigre permitiu a reação do Leão da Ilha e por pouco não levou a virada no placar. Esta é a segunda vez que este tipo de apagão ocorre no campeonato e é preciso corrigir. Isso tinha acontecido também contra o Coritiba, né? A gente tinha comunicado isso no intervalo do jogo. Entramos ali no segundo tempo ali um pouco disperso ali e acabamos tomando um empate. Mas acho que o Mazola ali mexeu bem ali e o André foi feliz ali também naquela finalização ali. Mas o fato é que o Criciúma nunca esteve tão bem no campeonato. A 12ª posição dá tranquilidade, mas os atletas garantem que é preciso manter o foco. Assim, cara, a gente dentro do vestiário, nosso grupo pensa em jogo a jogo. Acho que agora temos um jogo muito difícil, que lá em Belém, Paysandu jogando em casa. O campo também, né, não tem essas condições boas assim como a gente tem no nosso estádio, mas é mais um obstáculo para a gente enfrentar, para a gente passar por cima. A gente vem enfrentando aí jogos pesados aí de time brigando pelo G4. Sabemos que passa numa situação delicada também, mas eu tenho certeza que a gente vai lá, vai conseguir fazer um bom jogo, se possível sair com os 3 pontos, que vai ser importante para nós. E para dar sequência à campanha vitoriosa das últimas rodadas, é só ficar atento às orientações do professor Mazola. Aliás, o comandante está com moral junto à boleirada carvoeira. Acho que ele é uma pessoa muito sincera, uma pessoa que tem que falar alguma coisa para o jogador ele falar na cara. Acho que isso é um essencial para um treinador, né? Tratar todo mundo com respeito, falar a verdade, né? E é aquilo, cara. Ele coloca todo mundo à disposição e fala que para todo mundo estar ligado que uma hora vai ter oportunidade e tem que estar preparado. Se você vê quando nós, igual tivemos no jogo, quando temos um jogo terça, quarta-feira ele está no campo treinando com outro grupo que não jogou, isso deixa o jogador motivado, cara. Você sabe que ele está olhando, sabe que quando tiver oportunidade, ou o jogador suspenso, o jogador ali com a lesão, o jogador tem que estar preparado para poder entrar e corresponder. Hoje no Sala vamos falar de voto consciente dentro das igrejas, um assunto levantado com coerência pelo nosso convidado que é expert no tema. Confira. Como o cristão deve se comportar e avaliar seus candidatos no pleito deste ano? Qual a importância de se eleger políticos que respeitem os princípios cristãos? Esses e outros temas serão abordados no Sala de Entrevistas desta semana com o pastor missionário Gito Wendel. Agora, algo curioso em relação à reforma protestante, eles são um dos grandes mentores na questão da laicidade do Estado, separar o Estado da religião, mas não a formação de um Estado ateu, até porque é a questão da reforma protestante, né? Eles só estavam sem misturar essas questões por conta de todo o clero católico do tempo medieval, né? Então, como eles começaram, né, deram uma reforma, um movimento, a ideia era que fosse um movimento de laicidade, né, em que fossem separadas as coisas, o âmbito político do âmbito religioso, embora a igreja está inserida na sociedade e a sociedade inserida na igreja. Não tem como separar. Não tem como. Agora, é uma linha muito tênue, né? Porque a partir do momento que é uma garantia, a democracia me garante isso, quando você mistura demais, quando você é eleito para um cargo de gestão pública, você não governa somente para a sua comunidade evangélica ou católica, você governa para um país todo e é uma miscigenação incrível. Eu acho que essa tem sido uma dificuldade, Heber. O político vinculado a uma denominação cristã ou uma denominação religiosa, muitas vezes por conta de ter sido grandemente votado por estes, ele talvez puxe, entre aspas, né, a sardinha para o lado da religiosidade dele, né? Como diz na gíria, está amarrado com a... E o que é um perigo, porque aí você não está trabalhando em prol da nação, mas em prol da denominação. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo mais às 7h30 da noite. Você sintoniza a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gito e terça-feira eu vou estar com vocês aqui na TV Primavera. Espero que vocês venham para assistir junto comigo, porque eu vou estar assistindo também. Valeu? E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.